Tô achando que aqui não veio. Não tá conectado aqui? Desligou, será? Mas eu tô achando que não veio o áudio não veio o áudio desse vídeo aqui. Ah, Talvez eu você trocou o baixe, vídeo? troquei o vídeo, né? Mas acho que aqui talvez faltou áudio, mas é boa, porque não tem problema. É só eu que sabia que tinha Tá saindo o áudio. do microfone.
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano 2025. Em pé, vamos agradecer a Deus por mais uma semana de trabalho. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Coloco em votação a ata da sessão ordinária ocorrida no dia 15 de maio. Aprovado. 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 Não havendo voto contrário e não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da última sessão ordinária. Moções. Apresentação de moção número 9 de 2025. Solicito a leitura da mensagem. Moção número 9, 2025. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Vereadores manifesta votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Alexandre da Costa Bastos, ocorrido no dia 21 de maio de 2025. O senhor Alexandre, carinhosamente conhecido como Paloma, nasceu em 16 de outubro de 1942, no Rio de Janeiro. Com uma vida marcada pela simplicidade e bondade, ele encontrou em Tijuca do Sul um novo lar, onde se estabeleceu no bairro da Tabatinga para trabalhar como cavalarista em Umaras. Foi nesse ambiente que Paloma desenvolveu sua grande paixão por animais, especialmente por seu inseparável cachorro, que o acompanhou em sua jornada. Botafoguense de coração, Paloma tinha uma forte paixão pelo futebol. No entanto, apesar de sua dedicação ao esporte, preferia acompanhar os jogos sozinho, vivendo cada partida com a intensidade e a emoção de um verdadeiro torcedor. Sua presença na comunidade de Tijuca do Sul foi marcante desde o momento em que chegou. Embora tenha chegado sem a companhia de sua família, fez dos vizinhos seus verdadeiros amigos e familiares. Paloma se tornou uma pessoa muito querida e respeitada na cidade. Sua bondade, sinceridade e generosidade jamais serão esquecidas. Alexandre da Costa Bastos faleceu aos 82 anos, deixando um legado de amizade, generosidade e dedicação ao bem-estar dos animais e à comunidade. Sua memória será sempre lembrada com carinho e respeito, e seu exemplo de vida continuará a inspirar a todos que o conheceram. Moção do vereador Pedro Luiz da Rocha. Determina o encaminhamento à família enlutada. Indicações. Solicito a leitura das indicações dos senhores vereadores e da vereadora. Indicações. Os vereadores que o presente subscreve solicitam que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, dando ciência das indicações conforme segue. Indicação número 137/2025. Indica ao Executivo Municipal que realize a manutenção na esquina entre a Rua Antônio Chicoves e Professor Luiz Camargo, Bosque da Saúde, realizando limpeza de valetas, colocação de manilhas e principalmente limpeza da boca de lobo, conforme foto ilustrativa, que indica o vereador Gelson Adriano Klakoski. Indicação número 138/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, providencie a pintura de faixa e colocação de placa de sinalização, indicando proibido estacionar ou estacionamento reservado para veículos oficiais em frente à delegacia, na Rua Miguel Maosque, Centro, tendo em vista que o local constantemente tem veículos estacionados, dificultando em algumas atividades da Polícia Civil, que indica o vereador João Guilherme Camargo. Indicação número 139/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, providencie a manutenção da estrada na região do Morro Vermelho, tendo como referência a antiga Fazenda das Águas. Moradores relatam a necessidade de melhorias com máquinas de colocação de saia. Seguem fotos ilustrando o problema, que indica vereador Adilson Luiz Oliveira. Indicação número 140/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, providencia a construção de lombada na comunidade de Lagoinha, no loteamento do Deville, tendo como referência a residência da senhora
em mídia, pois alegam que os veículos têm circulado em alta velocidade e o trecho possui vários alunos que aguardam pelo embarque do transporte escolar. Quem indica a vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 141/2025. Indica o Executivo Municipal que, por meio do setor competente, avalie a viabilidade de serrar ou processar a madeira proveniente do corte de eucalipto realizado pela Defesa Civil na região da Tabatinga. Propõe-se que o material beneficiado seja destinado aos setores da Prefeitura envolvidos em oficinas e atividades artesanais como desenvolvidas pelo Núcleo CEIA. Lembramos que o presente pedido já foi realizado por meio da indicação 79/2025, em 13 de março, e até o momento não foi atendida. Quem indica? Vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 142/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, oficie imediatamente a empresa Campo Alto, solicitando explicações formais sobre o fim da linha Lagoinha-Curitiba, bem como informe quais os critérios utilizados para essa decisão que impacta diretamente a vida dos moradores de Tijuca do Sul. Quem indica, o vereador Jussiel Bueno. São essas as indicações, senhor presidente. Ok, obrigado, vereadora. Determina o encaminhamento do Executivo Municipal para as devidas providências. Requerimentos. Solicito a leitura dos requerimentos para deliberação no plenário. Requerimentos. A Câmara Municipal de Tijuca do Sul, por meio das proposições dos vereadores que abaixo subscrevem, após a deliberação pelo plenário, requer. Requerimento número 90/2025. Requer o envio de informações relacionadas ao atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, entre outros, conforme segue. Item 1. Qual é o fluxo de atendimento da assistência social e políticas públicas para as mulheres para os casos de violência contra a mulher? Item 2. O que ocorre quando um caso de violência chega até a Secretaria? Quais medidas são adotadas inicialmente? Item 3. Há um levantamento do número de vítimas atendidas pela Secretaria? Se sim, qual o total registrado nos últimos anos? Item 4. Quais os tipos de violência mais comuns identificados nos atendimentos realizados pela Secretaria? Item 5. Quais encaminhamentos foi feito às vítimas? Elas são direcionadas para serviços de apoio psicológico, jurídico ou de proteção social? Por fim, requer. Item 6. Qual a data definida para a realização da Conferência da Mulher? Em qual etapa encontra-se o processo para a realização do referido evento? Solicitamos o envio das informações acima para melhor entendimento das ações realizadas pela Secretaria e para acompanhamento da efetividade das políticas públicas na área. Justificativa. Considerando a importância do acolhimento e assistência às mulheres vítimas de violência, torna-se fundamental compreender o fluxo de atendimento da assistência social e políticas públicas para as mulheres. A violência contra a mulher é um problema grave que demanda respostas eficazes do poder público, garantindo proteção, suporte psicológico e social, além de medidas que possam prevenir novas ocorrências. Assim, busca-se obter informações detalhadas sobre os casos que são atendidos, quais ações são realizadas e como os dados são monitorados, permitindo maior transparência e aprimoramento das políticas públicas voltadas a essa questão. Além disso, é essencial compreender os números referentes às vítimas atendidas pela Secretaria, bem como os diferentes tipos de violência registrados e encaminhamentos realizados. O acesso a essas informações contribuirá para o fortalecimento das ações de combate à violência contra a mulher, possibilitando uma análise mais criteriosa das ações e desafios enfrentados. Quem requer, vereadora Sandra de Fátima Andrade. Requerimento número 91/2025. Requer parecer do setor de engenharia quanto à possibilidade de nomeação como servidão de passagem de via, conhecida como a Rua da Raia, em loteamento conhecido como loteamento do Paulão, com início na estrada Belvir Neto. Justificativa. O parecer técnico da engenharia se faz necessário para instruir futuro processo legislativo de nomeação de rua, garantindo que tais vias atendam os parâmetros mínimos exigidos pela lei. Aguardamos o envio de resposta dentro do prazo estabelecido por lei. Quem requer, vereador Juliano dos Santos. Requerimento número 92/2025. Requer parecer do setor de engenharia quanto à possibilidade de nomeação de vias localizadas nas Flores, com início na rua José Sebastião dos Santos, conforme coordenadas.
Justificativa. O parecer técnico da engenharia se faz necessário para instruir futuro processo legislativo de nomeação de rua, garantindo que tais vias atendam os parâmetros mínimos exigidos pela lei. Aguardamos o envio da resposta dentro do prazo estabelecido por lei. Quem requer, vereador Juliano dos Santos. São esses os requerimentos, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento. Sim. Gostaria de fazer um requerimento ao setor de engenharia para que seja feito um estudo de viabilidade para estabelecer a servidão de passagem da família Norato na comunidade da Campina, conforme as coordenadas informadas aí ao setor responsável. Esse requerimento se justifica, pois existe ali algumas famílias que com a seca eles não estão sem água. E para a Sanepar fazer a ligação é necessário que seja nomeada a rua ou uma servidão de passagem. Então, isso seria aí a justificativa da urgência do pedido. Coloco em votação os referidos requerimentos. Aprovados. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Ordem do dia, apresentação do projeto de lei número 23, de 22 de maio de 2025, do Poder Legislativo e de autoria do vereador Juliano, que altera a lei número 280, de 24 de novembro de 2011, e número 281, de 24 de novembro de 2011, no que se especifica. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem, projeto de lei 23/2025, Poder Legislativo. Senhores vereadores, encaminho para apreciação dessa número 23, de 22 de maio de 2025, que altera as leis municipais número 280 e 281, ambas de 24 de novembro de 2011, as quais denominaram respectivamente a Travessa Gastão de Prevost de Lima e a Travessa Adalto Nereu Petum, localizados no bairro de Lagoa, nesse município. O presente projeto visa corrigir e complementar as informações constantes nas leis originais, ajustando o ponto inicial de ambas vias, do quilômetro 21 para o quilômetro 22 da PR-281, além de incluir as coordenadas geográficas de início e término de ambas as vias, com o intuito de aprimorar a precisão na identificação e localização oficial das mesmas. A proposição se justifica pela necessidade de adequação da legislação municipal à realidade geográfica atualizada e ao mapeamento técnico das vias, de modo a contribuir com a organização urbana, o planejamento territorial e o adequado cadastro junto aos órgãos públicos e serviços de emergência. Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres vereadores para análise e aprovação da matéria, retirando nossos votos de elevada consideração. Projeto do vereador Juliano dos Santos. Determina o encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça. Ainda na ordem do dia, apresentação dos pareceres das comissões, segunda discussão e votação do projeto-lei número 19 de 2025 do Poder Legislativo, que denomina a Rua Ivo de Oliveira, no loteamento Jardim das Oliveiras. Solicito a leitura do parecer. Parecer das comissões, projeto de lei número 19 e 20 de 2025 do Poder Legislativo. Parecer número 55, 2025, da Constituição e Justiça. Fundamentação. Nos termos da mensagem que acompanha o projeto de lei, o mesmo tem por finalidade trazer nomenclatura à via pública, localizado no loteamento Jardim das Oliveiras, onde será homenageado o senhor Ivo de Oliveira. A homenagem será realizada a cidadão que colaborou com a história e desenvolvimento do município, sendo uma singela forma de deixar viva na lembrança de todos a contribuição desse cidadão. Quanto à constitucionalidade do projeto, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual e artigo 8º, inciso 1º e artigo 51, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal, compete ao município a matéria discutida, vez que se trata de assunto de interesse local. Ainda nesse sentido, o inciso 23 do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal estabelece que é de competência municipal dispor sobre a delimitação de próprias vias e logradouros públicos municipais. Quanto ao quórum qualificado de votação, dispõe os artigos 50, parágrafo 3º, inciso 2
da Lei Orgânica Municipal e artigo 154, inciso 6º do Regimento Interno. Dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal e aprovação das leis concernentes à denominação de próprios e logradouros, verificando ainda que a matéria à hora discutida não é daquelas de iniciativa privativa do prefeito municipal, previsto no artigo 53 da Lei Orgânica Municipal. Entende-se que não há inconstitucionalidade e ilegalidade na propositura do projeto. Em relação à técnica legislativa, observa-se que o projeto obedece aos ditames da Lei Complementar nº 95 de 98, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Portanto, não há objeção quanto à constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, estando atendido os requisitos exigidos na legislação em vigor, ficando por isso garantida a juridicidade. Conclusão. Considerando os fundamentos expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de número 19, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretária Gelson Adriano Kaposki e relatora Adilson Luiz Oliveira. Coloco em segunda discussão o referido projeto. Esse projeto, nomeação de rua, para mim, é uma alegria de poder homenagear o tio Ivo no loteamento onde que o proprietário é o próprio neto do tio Ivo. Então, é duas homenagens, uma para o neto e outra em memória ao tio Ivo. Estava ainda lembrando, hoje, o tio Ivo, quando ele ainda morava em São José, eu não sei dos outros da família, mas da minha família, vários deles, quando ia trabalhar para São José, porque em Tijucas ainda é ruim emprego, mas antes era bem mais pior, a gente tinha que trabalhar em São José. E o tio Ivo e a tia Nina davam suporte para a gente ia, pousava na casa da tia Nina, morava na casa da tia Nina do tio Ivo. E eu lembro da minha história que ele, quando eu arrumei um lugar para mim morar em São José, eu morei ali acho que uns 4 meses junto com ele. Quando eu fui pagar, ele não quis me cobrar nada. E engraçado que, lógico, a gente se alimentava no trabalho, mas à noite a gente jantava na casa dele, e nunca cobrava nada. Então ele sempre estava disposto a ajudar toda a família, os que precisavam, não somente a família, todos que procuravam, ele nunca dizia não. Como eu falei na sessão passada, foi o da família que mais visitava. Ele tinha alegria de visitar todo mundo. Nós lá em casa, nós ficava alegre quando ele chegava com a sua motinha, com ele de cavalo, amarrava o cavalinho lá na frente e começava a contar as histórias. Nós ficava ali admirados nas histórias. Ouvindo o meu mano mais novo, tem umas histórias que ele diz que vai guardar para sempre. Umas histórias que ele contava do avô dele. Então, foi um homem assim que vai ficar em nossa memória eternamente, com certeza. E nomeando a rua, vai ficar ali um registro do nome do tio Ivo. E quero também, já aproveitando nessa mesma fala, aproveitar e cobrar o Poder Executivo, pois eu fiz um pedido agora esses dias para arrumarem a tampa de boca do lobo que tem naquela rua que está sendo nomeada hoje. E também os moradores lá estão pedindo uma lombada, no mínimo uma lombada. E eles sinalizaram que tinha possibilidade, e até agora nem a boca de lobo, colocaram um pallet em cima lá daquele buraco da boca de lobo. Então que o setor responsável, pelo menos as bocas de lobo, que resolva o quanto antes, porque antes que uma criança caia lá dentro, ou quem sabe alguém de bicicleta vai passar lá e acaba caindo dentro de buraco lá e acaba até se machucando. E quanto à lombada, realmente a minha filha mora lá também naquele loteamento e eu presenciei ali que tem uns, eu acredito que seja morador ou visitante de algum morador que abusa um pouquinho da velocidade naquela rua. Então se torna necessário ali uma lombada. Mas se o Poder Executivo puder resolver esse problema para nós, ficamos muito contentes. Também agradecer a família do tio Ivo que estão aí acompanhando hoje a votação e com certeza vai ser aprovado esse projeto da nomeação da rua lá do tio Ivo. Projeto de nomeação de rua, um projeto muito
importante, principalmente nos dias de hoje, que boa parte das compras que são realizadas aí na internet, Mercado Livre, Shopping, são entregues nas residências. Então, para que facilite o trabalho dos motoboys, das pessoas que fazem entrega, é necessário a gente fazer aí a nomeação de todas as ruas do nosso município. Mas mais do que isso, ele tem um fator principal, que é homenagear as pessoas que de alguma forma contribuíram com o desenvolvimento do nosso município, que tem hoje suas famílias residentes aqui em Tijucas do Sul e fizeram parte da história, mantendo vivo para todos, né? Porque quando você passa por uma rua e você vê, por exemplo, Rua Prefeito João Bonetti, isso aí vai ficar eternizado. Eu não conheço o Prefeito João Bonetti, mas é a rua que eu nasci e me criei, então eu sei que teve um prefeito que foi homenageado, mas a família dele vai passar ali e vai ter um orgulho, né? Uma satisfação para a família. Então, essa rua do Tio Will, com certeza, é um orgulho para todos os familiares que estão aqui, mas não só para os familiares, para quem ali vinha residir nos próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos ou mais, vai estar ali gravado na história do município. E para você tirar hoje o nome de uma rua, a gente fez uma alteração aí no início do mandato e não deu muito certo. Então tem todos um critério, então é muito difícil você alterar o nome de rua. Então quando você faz uma homenagem, é exatamente por isso, para que ela permaneça ali, de preferência para a eternidade. Então é um momento ímpar, principalmente para os familiares. Coloca em votação o referido projeto. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento do Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, a primeira discussão do projeto de lei número 21 do Poder Legislativo, que denomina a Rua Pedro Sussec e Rua João Maria Farias dos Santos, na localidade de Pinhal dos Borges. O projeto está em discussão. Essas duas ruas são lá da comunidade de Pinhal dos Borges, e a Rua João Faria hoje ela é conhecida, já todo mundo lá da comunidade, quando vai em Tijucas, e fala, eu vou pela Barra, eu vou lá pela João Faria. Então, João Faria é um tio meu, que era de São José dos Pinhais e veio para Tijucas do Sul num determinado momento da vida, e foi candidato a vereador por 3 oportunidades, não chegou ao sucesso, e ele foi o construtor da primeira capela da nossa comunidade de Pinhal dos Borges, que muitas pessoas tinham vontade que acontecesse essa construção dessa capela. O meu avô, que tem uma rua que está sendo homenageada em nome dele, seu Pedro Sozé, que também era uma pessoa que sonhava com isso, e várias pessoas na nossa comunidade que tinham esse sonho, e o tio João foi a pessoa que, de mão de obra voluntária, fez a primeira capela de Pinhal. Então, nada mais justo, em conversa até com o vereador Ricardo, fizemos essas duas coisas em parceria, nomeação, e seu Pedro também, na Barra ali, é o primeiro morador da Barra, que até hoje existe a casa velha dele, que depois morou filho, e hoje mora, acho que, neto, né? Então, era o único morador daquela estrada ali. Até eu citei na sessão passada que essa estrada da Barra foi meu falecido avô que abriu ela em Arado e Cavalo, na época, isso nos anos 70, né? Então, são duas homenagens, eu acho que, como diz o vereador ali, além de deixar eternizado, né, hoje, nos dias de hoje, nós necessitamos, que as ruas elas têm um nome para facilitar o trabalho das entregas, e hoje também até precisa ligar uma energia, não consegue ligar se uma rua não for nomeada. Bom, com toda certeza, vereador, a gente foi até procurado pelos familiares para a gente poder fazer essa homenagem e trazer também, com toda certeza, a regularidade das ruas do nosso município, qual, como já foi comentado, Pedro Sussec
além de ser o primeiro morador, tem uma grande história aí na questão da agricultura. Também a gente fez o histórico dele ali. Ele chegou a ser convocado para a Segunda Guerra, só não chegou aí para a Segunda Guerra por conta aí que tinha um filho recém-nascido, o qual ficou aqui do nosso município. E também, um fato curioso falando do Sr. João Faria. O João Faria foi... Eu sempre lembrava do Sr. João Faria no tempo que eu ia vender doce com o meu avô falecido, Albino Chicoves. A gente entrava naquela Toyota Azul, era o primeiro bar de mercearia que a gente chegava, e qual a gente sempre aguardava ele abrir o seu bar de mercearia para que a gente pudesse tocar o trecho. Então a gente lembra com muita recordação aí do Sr. João. Então, com toda certeza, naquele tempo eu era um menino de 9, 10 anos, o qual fazia esse acompanhamento. Então, qual aí passou o vereador Ciclano toda a sua trajetória de vida, e qual passa justo essa homenagem. E por fim, projeto de lei número 20, de 8 de maio de 2025, que denomina a Rua Antônio de Paula Ferreira, na localidade do Ribeirão do Mel, que foi publicado na pauta, será votado na próxima sessão por motivo de ajuste de coordenadas. Agora, gostaria que a vereadora Sandra fizesse a leitura de alguns convites. Convite. A Secretaria Municipal de Educação de Tijucas do Sul convida para o Seminário de Educação Infantil, que tem como objetivo apresentar o trabalho realizado sobre o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, Leitura e Escrita na Educação Infantil, nos CMEs e pré-escola do município de Tijucas do Sul e Contenda. Dia 27 de maio de 2025, horário às 8 horas, local auditório da Escola Municipal do Campo Professor Francisco Sobrinho Lagoa. Convite. 30ª edição do Dia do Desafio. A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de Tijucas do Sul tem a honra de convidar os nobres vereadores e funcionários para participarem de um evento especial, Dia do Desafio. Data 28 de maio de 2025, horário 10h45 da manhã, local Câmara Municipal de Tijucas do Sul. Obrigado, vereadora. Iniciamos agora a palavra livre. Adilson, da sequência. Uma boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais, ao público aqui presente, uma boa noite especial aqui para o Zé Ari, em teu nome. Cumprimento toda a família do tio Ivo, que hoje vieram acompanhar a votação e graças a Deus foi aprovado agora a rua lá, Ivo de Oliveira. Está aí toda a família, o Clemente. Também uma boa noite especial ao Valdemir Becker, que hoje está acompanhando nós também, se eu não me falha a memória. Primeira vez que ele está aqui enquanto nós somos vereadores. Mas eu tenho certeza que vai vir mais vezes. Eu quero aproveitar essa palavra livre e falar um pouquinho sobre. Teve alguns atletas que jogam futebol aqui no nosso município, o qual procuraram tanto a mim quanto os outros vereadores. Eles estão tendo uma dificuldade muito grande para o próximo final de semana, o qual tem um grupo. Eles estão disputando 2 campeonatos, um aqui em Tijucas e outro na Lagoa. E a escala foi escalada no mesmo horário da Lagoinha e de Tijucas, da Lagoa e Tijucas. Agora eu acredito que nenhum atleta que é Jesus Cristo para estar em 2 lugares no mesmo horário, no mesmo tempo. Eu conversei por telefone com o Paulinho, o Brizuti, que é o coordenador. Não consegui conversar com o secretário, mas eu pediria, doutor Paulinho, quanto secretário do Esporte Maneco, que veja a possibilidade de remarcar esse horário, ou marcar para outro dia, ou mudar o horário. Alguma coisa tem que ser feita para ajudar esses meninos. Aí a gente fala em investir no esporte, a dar mais possibilidade, mais investimento no esporte. Mas se a gente não ajudar os atletas, vai dar o que para o esporte? E se a gente não tem essa disponibilidade de fazer uma nova marcação do horário, somente o horário do jogo, aí o que nós não podemos fazer mais? Entendeu? Então, eu acho que uma administração pública ela tem que ser uma administração conforme a necessidade do povo. Não a gente
decretar alguma coisa e o povo que tenha que aceitar de qualquer forma. Então eu acho que poderiam rever essa situação e dar uma ajustada aí para os meninos lá que estão disputando esse campeonato não ser lesado, porque um ou outro jogo eles vão ter que abandonar. E se eu não entendo nada de jogo, não entendo nada de escala, mas eu acho que eles estão na final. E uma final não tem como eles perderem. Se fosse um jogo só, eles podiam recuperar depois. Mas final não tem como. Então eu pediria encarecidamente ao Paulinho, que é muito meu amigo, considero ele, admiro o trabalho dele e sempre procurei ajudar o Paulinho, vou sempre te ajudar, Paulinho, mas desde que você ajude mais também, ajude esses meninos. Não é o vereador que está ajudando, você está ajudando esses atletas aqui de jogo. Nós temos que incentivar o esporte, incentivar esses meninos também, porque eu tenho certeza que se isso não for resolvido, os atletas que vão ser prejudicados vão ficar tristes. Aí vai ficar complicado. Mas tem possibilidade de dar uma ajustada e de resolver esse problema? Vamos resolver? Seria isso. Uma boa noite a todos e Deus abençoe. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos presentes nesta casa. Gostaria de cumprimentar aqui o meu amigo, ex-prefeito César Matuszewski, sempre bem-vindo nesta casa. Em nome do Zé Ari, também cumprimentar toda a família do seu Ivo Oliveira. E em relação a essa situação aí da final do campeonato, eu acredito que a Secretaria de Esporte ela deveria se comunicar com essas pessoas que estão praticando esses campeonatos, que estão realizando esses eventos, para que isso não ocorra, que não tenha, principalmente em finais, essa duplicidade de horário. Eu vejo também por parte da Secretaria de Esporte que há uma dificuldade, depois de você ter todo um cronograma, você ficar alterando as datas, mas tem como trabalhar na prevenção, que é conversar com a outra parte antes de você marcar uma final. Eu acredito que é o rapaz lá da Lagoinha que está fazendo a final, de repente se a Secretaria tivesse procurado ele anteriormente e ajustado, porque o esporte não se faz só a nível público, as empresas privadas também praticam o esporte, incentivo. Então a Secretaria de Esporte é de todos. Então eu acredito que é possível sim o secretário de esporte sentar juntamente com a pessoa que está realizando esse campeonato para tentar ajustar. E mais do que ajustar, é trabalhar para que isso não venha a ocorrer em eventos futuros. Gostaria também de fazer aqui um breve relato. Temos um passo aí bem importante em relação à climatização das escolas, fazendo ali uma breve explanação. Em março foi inaugurada aqui a escola do Jango, onde vários pais e alunos reclamavam as altas temperaturas dentro das salas de aula, principalmente das salas modulares. Chegavam ali em quase 40 graus. Então quem tem filhos ali sabe que as crianças chegavam em casa todo dia reclamando, os profissionais. E naquela data eu apresentei um projeto de lei, o qual foi aprovado pelo plenário, fiz um vídeo e tal, e fui buscar o recurso. Fui a Brasília, conversei com o deputado Luciano Dutti e contei para ele a situação do nosso município. Inclusive ele veio, fez uma visita, visitou as escolas, se sensibilizou com a nossa situação aqui no município. Inclusive naquela data mesmo se comprometeu a encaminhar os R$360 mil, que era o que mais ou menos a gente estimava que seria para climatizar as salas modulares. E agora, nessa semana, a gente recebeu o ofício aqui de 77 do gabinete dele, disponibilizando o valor de R$360 mil para a compra de equipamentos para climatização de escolas do município. O que o município vai ter que fazer? Só apresentar o programa agora entre 26/5 e 4/6 e, consequentemente, vai gerar um empenho e o município já vai poder licitar esse valor para estar instalando os ares condicionados nessas escolas. Já passei para a pessoa responsável da Prefeitura Municipal, o mesmo já me relatou que já estão trabalhando em cima desse plano
de trabalho e o envio das propostas. Então, como muitas pessoas falaram naquele momento, que o vereador só vai lá fazer vídeo. Não, a gente vai, faz o vídeo, mostra o problema, mas também corre atrás para trazer a solução. Nem sempre a gente vai conseguir, mas nesse caso a gente foi feliz e agradece aqui ao deputado Luciano Dutti por ter nos encaminhado esses R$360 mil. Hoje está frio, está uma temperatura bem baixa, mas daqui 2, 3 meses, no máximo 4, a gente volta com o mesmo problema. Então a gente tem que trabalhar agora para quando chegar o verão a gente já está ali com os equipamentos todos instalados nessas escolas. Seria isso. Uma boa noite a todos. Boa noite, presidente, demais vereadores, vereadora. Quero aqui também saudar o amigo e ex-prefeito César Manchester, né? Nos prestigia hoje aí nesta sessão, a família aí do seu Vivo, e também em especial ao Valdemir, que é o meu conterrâneo lá, que também faz presença hoje aqui neste momento. Quero iniciar aqui falando um pouco da indicação 142, que a gente fez ali ao Executivo para que oficialize a empresa Campo Alto, né? A gente vem vendo aí ao longo dos anos a qualidade do nosso transporte, que ela vem caindo muito em termos de qualidade e aumentando os valores. Então hoje, através das redes sociais, a gente pode acompanhar algumas postagens ali de que as pessoas, a cada mês, a cada ano que se passa, perde algumas linhas e o preço vem aumentando. Consequentemente, o preço aumentando, o uso vai ser menor. Então, se as empresas que hoje não tem muitos anos que ela fez a aquisição dessas linhas aí. Nós tínhamos a Campo Alto e hoje, se me parece, a J. Marcondes, né? Então, há poucos anos eles assumiram essa linha e se comprometeram com o município em prestar um bom trabalho. Isso não vem acontecendo. Então, para que a gente possa dar uma explicação para o nosso município, para os nossos usuários dessa linha, que o município oficialize eles para a gente ter aí uma resposta. Também, falando ali sobre essa agenda dos campeonatos ali, da forma que o vereador Justo falou, ontem ainda quando nós estávamos em Brasília, fomos procurados por alguns atletas, fizemos contato junto com o secretário Mané, com o diretor Paulinho, oficializamos ele também, através do ofício da Câmara, convidando para que eles estivessem aqui hoje para poder dar uma explicação da negatividade de alteração desse calendário. O único que me respondeu ali através de mensagem foi o Paulinho, dizendo que seria impossível, porque no início do ano ele já faz um calendário e, infelizmente, não há como alterar esse calendário. Eu até questionei para ele o seguinte: existem vários clubes profissionais que participam de 2, 3 competições ao mesmo tempo. E por muitas e muitas vezes a gente já viu campeonatos brasileiros, Copa do Brasil ou Libertadores, e o time está classificado para esses 2 campeonatos e surgir ali jogos na mesma data. Com certeza essas datas são alteradas, seja uma ou outra, mas a CBF ou as confederações estaduais aí, eles têm a consciência de que jamais poderia uma equipe participar de 2 partidas no mesmo horário, ou no mesmo, seria o mínimo ali de 2 dias de antecedência. Então fica aqui, da mesma forma que o vereador Tis falou, que a coordenação de uma desses campeonatos se sensibilizem e que possam também atender ali a reivindicação desses atletas, porque da mesma forma que eles vieram participar aqui, já estavam participando do outro lá. Então, para que possa ali atender e chegar a uma conclusão ali,
antecipa um jogo, faz no sábado ou outro no domingo, eu acho que isso seria bastante possível. Então, pedimos aqui em nome dos demais vereadores aqui, como os dois aqui já citaram, para que a gente possa viver com bastante carinho nessa situação aí. Também aproveitando aqui, logo mais aqui daqui às 19 horas, teremos ali a inauguração do espaço Amor Maior, ali na comunidade do Fagundes. Então, daqui até a gente vai se dirigir para lá. Então, estendo o convite aí aos demais pessoas que estão aqui, a quem está nos assistindo aí pelas redes sociais, quiser fazer presença lá, vai ser agora a partir das 19h30, com a missa de inauguração do espaço Amor Maior. Será isso, muito obrigado a todos, uma boa noite. Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais, todo o nosso público presente, especial e a família do tio Ivo. Também, presidente, uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras e os nossos servidores. Bom, gostaria, primeiramente, aqui, de mandar um abraço para a nossa colega, a vereadora Raquel, também para o Emerson, o qual, na sexta-feira passada, fiz uma aula aos alunos do segundo B. Espero que tenham gostado. A gente foi levar um pouco mais do nosso conhecimento aí da questão do imposto de renda e também aí dos orçamentos, né, das prestações de contas. E a gente teve aí junto com o segundo ano B, eu agradeço aí pelo convite. A gente também teve aí nessa semana, aí junto com os colegas vereadores, na Marcha dos Municípios, né, a gente foi lá, além de todo o conhecimento de integrações com outros municípios, a gente conseguiu trazer o conhecimento, levar o conhecimento, às vezes, de algumas coisas que acontecem no município, para os municípios que têm o mesmo porte que a gente. E a gente também aí teve algumas reuniões, no qual aí tiveram algumas ideias para a gente poder alavancar a nossa arrecadação. Tem alguns projetos aí de lei que a gente vai estar aí conversando nos próximos dias junto com o nosso amigo Henrique, para a gente poder fazer algumas leis de incentivo ao ISS e algumas questões pontuais. Gostaria aqui de parabenizar os nossos amigos que essa semana, nos dias 16 e 18 de maio, Tijucas esteve presente lá na Feira Sul Expolente, na cidade de Esteio, o qual eu fico feliz em até falar um abraço no amigo Saulo, a Bárbara, a Érica, também o Robson, Milton e a Isabela. Eles participaram lá, ganharam 18 prêmios, e o que chama a atenção é a questão desses atletas aí, que foi, eles foram até a cidade de Esteio representar o nosso município através de um projeto de lei, qual de minha autoria, que foi a questão de você dar um incentivo aos atletas de Tijuca do Sul que vão representar a cidade em outro município. Então, a gente fica feliz em ver esse reconhecimento e ver também que o nosso município está aí avançando cada vez mais no esporte aqui e levando o nome de Tijuca do Sul além de fronteiras. E, por hoje seria isso. Muito obrigado a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora. Boa noite a todos os familiares do tio Ivo Oliveira, do nosso ex-prefeito César Tucheski, do Claudemir e sua família, agricultor da Praia de Fagundes, e a minha assessora hoje não está presente, ela com o esposo Ariudo, pegaram uma gripe forte, melhoras para eles, que melhoram logo. Eu quero fazer um agradecimento em nome da Dona Lourdes, que fez uma licitação à Secretaria do Meio Ambiente, ao funcionário Kelvin, para a instalação de lixeiras na comunidade da Lagoa, na Capela da Lagoa, e foi prontamente atendida. Então, um agradecimento em nome dela ao secretário todo e ao funcionário Kelvin. Também agradecer aos colaboradores dessa casa que todo dia trabalham para o nosso trabalho de vereador acontecer e eles não aparecem, né? Então, todos os dias estão ainda nessa casa auxiliando o nosso trabalho. E acho que seria isso. Um ótimo final de semana a todos.
Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos, os demais dessa casa, agradecer a presença do nosso ex-prefeito César, agradecer meu amigo, a presença do meu amigo Clemente, meu amigo velho, antigo, e que também está presente, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre esses vereadores aí que me enchem de orgulho quando eles vão lá para Brasília fazer esses trabalhos aí que às vezes o povo diz, os vereadores vão lá para Brasília, vão só para passear. Os vereadores, o prefeito, eles vão buscar recursos. Então o nosso município está crescendo, a gente está vendo que o município está indo bonito, nossa Câmara de Vereadores é um conjunto muito colaboradores com o nosso município. Então, meus parabéns ao nosso presidente e a todos esses vereadores abençoados que estão aqui, junto comigo, que eu sou o vereador mais velho e eu estou vendo, me enchendo de orgulho. Vocês vejam bem, meus vereadores, eu estou 12 anos de vereadores aqui, e essa Câmara de Vereadores aqui está evoluindo cada vez mais. Então, que Deus abençoe o trabalho de vocês, e o meu também, que estou aqui. Eu só não vou para Brasília para buscar recursos, mas vocês vão buscar por mim, porque eu tenho medo de furar o avião lá e cair de vocês. Seria isso, uma boa noite a todos. Eu acabei de esquecer um comunicado muito importante a todos os agricultores de Tijuca do Sul, no dia 9/11 do ano passado, todos os produtores que excederam o limite de R$150 mil de nota de produtor a partir de 2019 estão sendo autuados pela Receita. Então todo mundo desavisado. Então, os produtores que procurem um contador, né, e vejam o seu CPF e ver se não foi notificado, porque eles ficam desavisados e o problema vai só aumentando. Então, todos os produtores rurais de Tijuca do Sul procurem um contador e vejam a sua situação, para não agravar. R$164.900. 2019, acho que era 138, né? A partir de 2019 estão sendo 12 autuados. Eu digo porque eu fui um dos autuados, entendeu? Então, todo mundo está desavisado, então procurem, né, para não serem surpreendidos. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite, vereadora, boa noite ao nosso ex-prefeito César Matuschewski, boa noite ao Zé Ali, a família do seu Ivo, né? Nosso amigo Clemente, desce um minutinho lá, boa noite. Então, boa noite também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. E boa noite a todos os servidores e todos aqueles que se fazem presente na casa. Então, a questão da ida, né, que a gente teve em Brasília lá, essa troca de experiência nos enriquece, porque a gente vai buscar essas experiências nessas visitas, nesses encontros, né, onde a gente participa de oficinas, de palestras, e também tem esse contato com os deputados, onde que a gente vai deliberar o recurso para que algo de melhor aconteça no nosso município, né? Então é muito importante essas conversas, esses contatos que a gente tem lá em Brasília, é muito importante para que a gente possa trabalhar recursos e deliberar esses recursos para trabalhar políticas públicas no nosso município. Eu quero agradecer aí também ao setor de obras, né? Essa semana iniciaram um trabalho na Estrada das Flores, com roçadas, com saibros, com limpezas de bueiros e patrulhamento, né? Que é uma indicação que a gente fez lá no Shopping logo no começo, não conseguiu terminar por causa de chuva, né? Mas com certeza até o final da semana que vem vamos concluir esse serviço aqui, né? Então quero agradecer ao setor de obra por estar nos atendendo aí essas indicações. Por hoje seria isso, muito obrigado, bom final de semana a todos e Deus abençoe. Boa noite a todos os presentes, quem nos assiste pelas redes sociais, boa noite, presidente Juliano, vereadores. Gostaria de saudar o ex-prefeito César, meu amigo, onde tive a oportunidade de ser secretária de assistência na sua gestão, onde fizemos um trabalho brilhante. Saudar a família do tio Ivo, né, do vereador Adilson, então saudar, agradecer a presença e parabenizar pelo projeto do vereador Adilson, a professora Mary, né, o seu esposo,
a todos os nossos assessores e funcionários desta casa. Hoje a minha fala é sobre a PAI. Eu gostaria de fazer uma nota aí de apoio à Federação Paranaense das APAES, a nossa PAI, que está numa luta aí por conta de uma ADI, de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada no Tribunal de Justiça pela Federação Brasileira da Associação de Síndrome de Down, ADI 7796. Então é bem importante nós estarmos aí. Peço o apoio dos vereadores, do Executivo, o apoio da sociedade civil, dos conselhos, para lutar por nossa PAI e pelas APAES paranaenses. A referida ação, ela questiona duas leis, nestas leis, onde é o repasse dos recursos para a educação especial e para as APAES. Um recurso bastante importante, que é mantido as APAES, inclusive a nossa PAI que não consegue se manter com esse recurso, ela precisa fazer bingo, precisa fazer pedágio, então é um recurso bastante importante. Peço também que a gente tenha atenção e, se for preciso, que nós procuramos os nossos deputados, a Câmara de Deputados, e ir até a Brasília, se for preciso, para nós não perdermos a nossa PAI. A PAI nossa tem um trabalho de referência, um trabalho de eficiência e de eficácia na luta pelas pessoas com deficiência, garante assistência integral na área de saúde, educação, assistência social, e lá as crianças recebem todo o apoio, não só as crianças, os adolescentes e os adultos que lá são matriculados. Hoje nós já temos no ensino regular a questão das avaliações. Quem pode ser incluso no ensino regular já está incluso, inclusive temos várias crianças laureadas, e para estar na PAI também tem requisitos, também tem avaliação. Já estão lá quem realmente precisa, quem tem deficiência intelectual, múltiplas deficiências. Então aí vai a minha nota de pesar por isso e dizer assim, que repudiamos qualquer ato que feche as APAES e apoiamos a nossa federação. Eu gostaria de pedir autorização para o presidente para eu ler uma cartinha que foi elaborada pela PAI e pela diretora Regiane. A PAI do Tijuca do Sul, 21 de maio de 2025. A PAI do Tijuca do Sul, em consonância com a Federação das APAES do Estado do Paraná, entidade representativa de 343 escolas especializadas que atende mais de 40 mil pessoas com deficiência intelectual e múltipla em todo o Estado, repudia veemente a ação direta de inconstitucionalidade ADI 7796, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal pela Associação de Síndrome de Down. A referida busca a implementação das leis estaduais 17656/2013 e a Lei 18.419 de 2015. As APAES do Paraná prestam um serviço educacional de excelência, com equipes multiprofissionais, estruturadas, adequadas e comprovando resultados na promoção da autonomia, inclusão e qualidade de vida das pessoas com deficiência. São 70 anos de histórias, parceria com o poder público e compromisso com os direitos humanos. No nosso município, a PAI tem uma trajetória de 27 anos e atende 90 pessoas nas áreas de educação, saúde e assistência social. Tentativas de eliminar a política de apoio à educação especial revelam um grave desconhecimento da diversidade e das necessidades educacionais das pessoas com deficiência e afrontam os princípios da equidade, da pluralidade e da escuta ativa das famílias. A Federação das APAES do Estado do Paraná reafirma seu compromisso com a defesa do direito à educação de qualidade. Educação especial é direito e inclusão se faz com respeito e diversidade. Então, meu apoio às nossas APAES. Seria isso hoje, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Eu quero aqui só me retratar. Todos mencionaram o nome do César Matuchesky, que eu me esqueci de você. Mas não é porque eu não gosto de você, não. Tem um carinho muito especial com você. Me perdoe. Uma boa noite para você. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Boa noite, ex-prefeito César Matuchesky, Zé Ari e todos os familiares aí do tio Ivo. Queria fazer um agradecimento aqui a duas pessoas, ao Luciano e ao Marcelo Cavalli, que o Marcelo acabou finalizando o contrato dele na semana passada, mas assim mesmo hoje viu aqui a Jaque no começo aqui, foi dando umas dicas aí e ajudando a nossa transmissão. Então, muito obrigado a vocês dois aí pela colaboração. Queria agradecer a todos
os presentes, demais que não foram mencionados aqui, todos os funcionários da casa. Falar um pouco hoje sobre a indicação que eu fiz ali sobre o loteamento do Paulão. A gente sabe que é um loteamento que não está regular, mas porém o povo ali que mora naquela localidade não está tendo, conseguindo puxar água, não está chegando a parte do saneamento para eles, não existe mesmo, e a parte da água também não. Então foi uma reivindicação que eu vi até em questão no Facebook, pelo Arildo Machaleschi, que fez o pedido, e logo após eu entrei em contato com ele e fizemos essa indicação aqui, para, se a gente não consegue nomear essa rua, então nesse primeiro momento vamos colocar como servidor de passagem para a Sanepar conseguir fazer a instalação de água até esse pessoal aí. E falar um pouquinho de Brasília, fomos aí 6 vereadores, prefeito e 3 secretários, estivemos lá em alguns eventos, conversamos com alguns deputados e trouxemos algumas coisas na bagagem. Veio para nós a parte da pavimentação, é algo que vai acontecer logo para nós aqui. E, então, é isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 29 de maio às 18 horas.